Videoaula 1, O Reino das Monedas, capítulo 2, módulo 1. Essa videoaula não substitui a leitura nem a interpretação dos textos do livro de ciências, sendo apenas um resumo dos principais tópicos. As bactérias. Quem são elas? A primeira coisa digo o seguinte: o reino ele é representado pelas bactérias e pelas algas azuis, chamadas de cianobactérias. Foram os primeiros seres vivos a habitar o planeta, são organismos microscópicos que podem causar doenças em outros seres vivos, mas que também podem ser benéficos ao homem e à natureza. Características gerais. Como dito anteriormente, uma característica são microscópicos, são procariontes, unicelulares, apresentam uma parede celular, possuem formato variado, podem muitas vezes formar grupos chamados de colônias. A célula das bactérias. Vamos ampliar essa imagem. Digo o seguinte: externamente, uma bactéria ela apresenta uma parede celular rica em celulose. Depois, internamente, eu tenho a membrana plasmática, delimitando o citoplasma, que é rico em ribossomos. No interior, eu encontro material genético, que está espalhado, dissolvido no citoplasma. Logo, esse organismo ele é procarionte, porque ele não possui uma membrana nuclear delimitando o material genético do citoplasma, como nos seres eucarióticos. Algumas bactérias apresentam essa estrutura aqui, que é chamada de flagelo, utilizada para a locomoção. A parede celular. Então, essa parede ela é uma estrutura que confere proteção à célula pela sua rigidez. Aqui, a parede celular. Digo também que muitos antibióticos, como a penicilina, eles atacam especificamente essa parede celular das bactérias. Flagelo. Então, algumas espécies móveis bacterianas possuem essa organela de locomoção. Eu posso encontrar bactérias com apenas um único flagelo ou bactérias com mais de um flagelo. Forma das bactérias. As principais são os cocos, formato esférico ou arredondado, o bacilo, que é em forma de bastonete ou bastão, o vibrião em forma de vírgula e o espirilo em forma espiralada ou ondulada. Então, as bactérias são classificadas de acordo com a sua forma. Então, eu tenho aqui os cocos, os diplococos, streptococos, estafilococos, eu tenho esporos bacterianos, eu tenho bactérias flageladas, eu tenho vibriões, tenho os bacilos e os espirilos. A reprodução das bactérias. A bactéria ela se reproduz assexuadamente por simples divisão da célula, ou sexuadamente por troca de material genético entre duas bactérias. Vamos observar a figura aqui, por favor. Eu tenho aqui uma bactéria com seu material genético, seu DNA. Houve aqui duplicação desse material genético. Logo em seguida, a célula se divide, formando duas novas bactérias geneticamente iguais. A nutrição das bactérias. A maioria das bactérias se alimenta de substâncias orgânicas do meio ambiente, portanto, são heterotróficas, enquanto que outro grupo de bactérias eles realizam fotossíntese e conseguem fabricar suas substâncias orgânicas. Portanto, são bactérias autotróficas. Então, não esqueçam, quanto à nutrição, eu tenho um grupo heterotrófico e outro grupo autotrófico. A respiração das bactérias. Aquelas bactérias que utilizam o oxigênio do ar são chamadas de bactérias aeróbicas, enquanto que um outro grupo, chamado de bactérias anaeróbicas, eles não dependem do oxigênio para conseguir energia, porque eles realizam a fermentação. A importância ecológica. As bactérias conseguem transformar substâncias orgânicas em substâncias minerais, em substâncias simples, que são utilizadas pelos vegetais. Organismos sapróbios, saprófagos ou saprófitos
são aqueles que decompõem a matéria orgânica de seres mortos. Então aqui eu tenho a cadeia alimentar, né, começando pelos vegetais, depois a energia transmitida aos consumidores. Os vegetais retiram nutrientes do solo, em que a reciclagem da matéria orgânica através das bactérias decompositoras que estão no solo. Importância econômica, principalmente na indústria alimentícia. Associações ecológicas entre bactérias e outros organismos. Nós temos então o mutualismo, que é uma associação de bactérias com raízes de alguns vegetais, como as leguminosas. Há troca de benefícios alimentares, em que a bactéria ajuda no fornecimento de minerais para a planta e a planta cede açúcares produzidos através da fotossíntese. Então eu tenho aqui esses nódulos nas raízes dessas leguminosas. Na realidade eu tenho aqui colônias de bactérias, onde está havendo mutualismo, essa associação. Também no nosso intestino vivem bactérias que eu dou proteção, enquanto que elas nos ajudam a combater bactérias causadoras de doenças. E ela também nos fornece a vitamina K. Então, primeiramente, vamos ver infecções. Então, as bactérias podem produzir toxinas, que são substâncias nocivas para as células humanas. Ainda digo o seguinte: se estas estiverem presentes em número suficiente, e se a pessoa a ser afetada não dispuser de uma imunização contra elas, logo o resultado é uma doença. Algumas prevenções, ferver água antes de beber, lavar alimentos frescos ou passar álcool numa ferida, esterilizações, como de instrumentos cirúrgicos ou dentários, e principalmente a vacinação. Antibióticos são excelentes ferramentas no combate às bactérias patogênicas. Porém, nem todas as bactérias são sensíveis ao mesmo antibiótico. E ainda tem a resistência bacteriana, quando ocorre o uso exagerado de antibióticos que anulam seus efeitos. E as principais doenças bacterianas, eu tenho a meningite, eu tenho a febre tifoide, o tétano, hanseníase, cólera, como várias outras doenças bacterianas. E finalizando, eu tenho as cianobactérias. Então são microscópicas, formam colônias de até 1 metro de comprimento, possuem clorofila, elas são azuladas ou avermelhadas. São encontradas em água doce, em água salgada e até em terra úmida. Realizam fotossíntese e fixam o nitrogênio do ar. Então, para a nossa próxima videoaula, nós iremos falar sobre os protozoários. Até! Não esqueçam que no blog de ciências existem atividades para ser feita. Discovery na Escola. Venha explorar conosco o mundo dos micro-organismos em Discovery na Escola. Bactérias. Veja como esses terrores diminutos são tão prejudiciais quanto úteis à humanidade. Conheça os cientistas que estão desenvolvendo antibióticos para combater doenças. Depois aprenda como as bactérias são usadas na preparação de algumas das comidas que mais gostamos. E fique atento às perguntas, atividades e recursos após cada segmento. Pense nisso antes de assistir Discovery na Escola Bactérias Parte 1. O que você sabe sobre o modo como as bactérias mudam e se adaptam a novos ambientes? Como elas se reproduzem? Enquanto você assiste ao documentário, preste atenção nos efeitos nocivos e benéficos das bactérias no corpo humano e no meio ambiente. Discovery na Escola apresenta Bactérias, Parte 1.
Tudo sobre bactérias. As últimas notícias de WTOP. Não excluímos nada. Estamos esperando os resultados dos exames. Estamos indo direto para o centro de Washington. A cena do... Um bilhete anônimo dizia que o embrulho continha antraz, uma bactéria mortal. Foram chamadas equipes de controle de materiais tóxicos. As pessoas que manusearam o embrulho foram descontaminadas e encaminhadas a hospitais. As autoridades não querem se expor a nenhum risco. Uns 90 quilos de antraz podem matar até 3 milhões de pessoas. Dessa vez foi um alarme falso. Era isso que eles temiam. Saddam Hussein gastou 100 milhões de dólares no desenvolvimento de armas biológicas no Iraque. Quando o Iraque invadiu Kuwait, Hussein tinha culturas de antraz e veneno desta bactéria em quantidade suficiente para fazer o botulismo matar todas as pessoas do planeta. Durante a Guerra do Golfo, parte do estoque foi alojada em mísseis e os comandantes iraquianos tinham autorização para lançá-los. Depois que a guerra terminou, a ONU destruiu as instalações onde a toxina era preparada. Mesmo sem os germes preparados para a guerra, as pessoas vivem aterrorizadas com as doenças causadas pelas bactérias. Pneumonia, salmonelose, meningite, todas causadas por bactérias e transmitidas diariamente em nosso meio. As doenças infecciosas têm sido uma das maiores causas de doenças e morte através da história da humanidade. Atualmente são a terceira maior causa de mortalidade nos Estados Unidos. As bactérias causam doenças e mortes. E quando desenvolvemos remédios para matar os germes, eles fazem o que sabem fazer melhor. Sofrem mutações para resistir aos nossos remédios. Estamos fadados a conviver para sempre com micro-organismos e com a ilusão de que os erradicaremos. Você pode fazer o que quiser, mas nunca vai deixar a sua pele sem micro-organismos. Pode escovar o quanto quiser, que não conseguirá deixar a sua boca sem bactérias. E a outra coisa que sabemos, as bactérias estão sempre presentes. O nosso trato intestinal é um grande tubo de fermentação cheio de bactérias que está sempre gorgolejando e triturando e transformando coisas. Dependemos das bactérias e não podemos ficar sem elas. Na verdade, menos de 1% de todas as bactérias causa doenças. As outras desempenham um número incontável de funções úteis em nosso cotidiano. As bactérias são o pano de fundo de muitas das nossas comidas prediletas. E quando nos sujamos com comida, certas enzimas bacterianas ajudam a tirar as manchas. Até a neve artificial é feita com bactérias. As proteínas de bactérias desidratadas por congelamento ajudam a formar flocos a partir de água pulverizada. As bactérias são a forma de vida mais antiga da Terra. Elas sobrevivem em alguns dos ambientes mais severos, nas fontes de água fervendo do Parque de Yellowstone, em poças de ácido, em grutas, em fissuras na terra onde não há luz nem ar, e perto de respiradouros oceânicos onde a temperatura da água chega a 250 graus. Uma bactéria é assim, um organismo unicelular com uma ramificação própria na árvore da vida. Margaridas, esquilos e pessoas deste lado, porque seus corpos são compostos por muitas células. Este é o menor dos organismos vivos independentes. Cerca de 1 milhão deles caberiam na cabeça de um alfinete. Os vírus são 100 vezes menores, mas precisam de uma célula hospedeira para sobreviver. Há uma grande diversidade de formas e tamanhos de bactérias. Para se reproduzir, elas simplesmente se dividem. Em muitas espécies, a divisão celular ocorre a cada 20 minutos. As bactérias nos estudam mais de perto e com mais carinho do que qualquer outra criatura. Nem o seu cachorro consegue lhe dar a dedicação que as suas bactérias lhe concedem. Elas já exploraram, entenderam e usufruíram de cada recanto, de cada corpo a qual tiveram acesso. Nascemos sem bactérias, mas dentro de poucas horas começamos a ser colonizados por cerca de 400 espécies de micróbios, na pele, nos intestinos, na boca, no nariz e na garganta. Existem mais bactérias em nossas bocas do que pessoas vivas no planeta. Há mais bactérias em nossos corpos do que células humanas.
Bilhões delas estão ajudando a digerir a sua última refeição. Essas bactérias, chamadas de E. coli, transformam o nosso alimento em açúcares e vitaminas. Elas também nos mantêm saudáveis ao ocupar espaços que, não fosse por elas, seriam ocupados por bactérias que causam doenças. No entanto, até as bactérias boas, como a E. coli, podem desenvolver cepas mortais. As bactérias são boas ou más, e às vezes têm essas duas características. Lembra do arsenal biológico de Saddam Hussein? Ele criou uma bactéria com um nome fascinante, Clostridia botulina. Ela causa botulismo, uma espécie de envenenamento alimentar que conhecíamos muito bem antes que os métodos de embalagem fossem melhorados. Quando a ingerimos, ficamos doentes e morremos. É tão potente quanto um veneno na forma como é conhecida. Grama por grama, ela matará mais do que qualquer outra coisa. Sendo 6 milhões de vezes mais mortal do que o veneno da cascavel, é a substância mais tóxica do planeta. A toxina do botulismo pode ser uma arma tão poderosa que tem sido recrutada para a guerra desde os anos 40. Por que não queimam isto aqui? Os cientistas suspeitavam de que deveria haver algum uso para a toxina. Ed Shantz deu início ao seu estudo sobre a toxina enquanto trabalhava na inteligência do Exército durante a Segunda Guerra Mundial. Até se aposentar, ele forneceu toda a toxina botulínica usada em pesquisa médica e científica nos Estados Unidos. Eric Johnson vem trabalhando com ele há 13 anos. Nós a fazemos passar por vários estágios de purificação e posso dizer que há uns 50 miligramas de toxina neste frasco, o que talvez dê 1 milhão de doses letais. Então é óbvio que tomamos muito cuidado com o manuseio dela. Quer uma amostra? Após tantos anos de pesquisa, o Dr. Shantz teve a ideia de buscar outra aplicação para a toxina. Tudo começou com uma ligeira dor na base do pescoço. E um dia, quando eu dirigia meu carro, de repente, a minha cabeça foi para a esquerda e eu só consegui colocá-la no lugar com a mão. Howard Till sofre de torcicolo espasmódico, uma moléstia dolorosa causada por músculos hiperativos que giram o pescoço, podendo inclinar a cabeça de uma pessoa para frente, para trás ou para um dos lados de forma permanente. Cerca de 150 mil norte-americanos sofrem dessa moléstia. Acerte a máquina. Onde está o tubo? O Dr. Shantz pensou que se a toxina paralisava os músculos, talvez uma quantidade diminuta pudesse relaxar músculos hiperativos. Lá vai. Adoro escutar isso. Amigo, mais fundo. 1 milésimo da dose letal e a toxina mortal passa a curar. Isso, bom. Para a esquerda. No momento em que recebi as primeiras injeções, a dor se foi. Foi uma sensação maravilhosa. A minha vida me foi devolvida. É irônico a gente tomar uma toxina que pode matar pessoas e, de repente, ela está salvando vidas. É irônico. É uma coisa incrível. As clostrídeas botulínicas são organismos estranhos. Nas condições corretas, elas crescem rapidamente, formando grandes populações. Depois, as células destroem a si mesmas, as bactérias morrem e a toxina mortal é liberada. Para dar início a um lote da toxina e prepará-la para uso médico, são necessárias cerca de 3 semanas. E neste tempo podemos preparar uma quantidade de toxina suficiente para abastecer os médicos por muitos anos. Tudo isso em um tubo diminuto, como se pode observar na bancada. Há pesquisas promissoras que indicam que a toxina botulínica ajudará milhões de pessoas que sofrem de situações relacionadas a músculos hiperativos, tais como o mal de Parkinson, paralisia cerebral, esclerose múltipla e a gagueira. São Francisco se orgulha de seu pão, notadamente acre, com uma crosta dourada.
Diz a lenda que alguns mineiros começaram a preparar massa de pão e saíram em busca de ouro, esquecendo-se completamente da massa. Mais tarde, descobriram que o sabor do pão era muito diferente das outras fornadas. Era acre. Eles não sabiam, mas uma bactéria se tornaria o sabor mais característico da cidade. O pão acre é feito com uma massa fermentada especial. Na padaria Boudin, o mesmo fermento, ou fermento-mãe, é usado diariamente desde 1849. Willie Joseph é padeiro em Boudin há 33 anos. Colocamos farinha, água, o fermento-mãe e misturamos durante 10 minutos. Essa é uma massa fermentada normal. Com farinha na água e o fermento-mãe está fresco. Com um pouco da massa, ele é duplicado para amanhã. É isso que torna o pão acre. Sem o fermento-mãe, não fica acre. Ninguém sabia exatamente o que dava ao pão acre o seu sabor, até que em 1970 os pesquisadores do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos descobriram o segredo, uma cepa única das bactérias Lactobacillus. Como já era de se esperar, ela foi denominada Lactobacillus São Francisco. Durante muitos anos, as pessoas faziam este pão sem entender o que estava acontecendo. Agora temos base científica para entender o que acontece na produção desse pão. A arte hoje está mesclada à ciência. O vapor exala do forno, vem e esse aroma, sabe? As pessoas ficam, é tão bom, é tudo. O fermento-mãe, São Francisco, o nevoeiro, a bactéria, o clima. Um copo de leite, uma fatia de queijo com o seu pão, uma visita de bactérias. Se isso é uma máquina que transforma capim em leite, o mecanismo são as bactérias. Trilhões de bactérias estão trabalhando no primeiro dos 4 estômagos da vaca, tal como fazem em nós. Tal como fazem conosco, as bactérias convertem a comida em nutrientes que eventualmente se transformam em leite. Quando o leite é usado para fazer queijo, as bactérias desempenham um papel fantástico. Bactérias específicas geram sabores distintos de queijo e fazem os buracos no queijo suíço. Colocamos numa sala aquecida a uns 20, 24 graus e a bactéria propiona produz gás. O gás se acumula e provoca os buracos. O som está bom. Um pouco sólido. Vamos lá? Cheira. Buracos lindos, né? Ótimo. E agora, os vilões. Você provavelmente já ouviu falar em necrose facial. Talvez a conheça melhor como a bactéria que come carne. O vilão é um streptococo do grupo A, as bactérias escondidas na dor de garganta séptica. Elas são comumente encontradas na pele e na garganta e geralmente não causam problemas, mas outra cepa pode matar com velocidade assustadora. Em 1994, 11 pessoas morreram na Inglaterra, vítimas de um tipo de bactéria que destrói o tecido humano na proporção de 2,5 cm por hora. Eclosões da doença assolaram as manchetes e a cultura popular. Por favor, diga que não é nada. Ele tem fascite necrosante, provocada pela mordida do jacaré. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus, peraí, fascite? Isso é o que eu estou pensando? Isso é a bactéria mortal? A bactéria mortal que come carne? Sim. Meu Deus. Ele infecciona 1.500 pessoas por ano. Talvez seja confortador observar que mais pessoas são atingidas por trens do que por essa bactéria. Talvez não seja. Esse não é o momento de entrar em pânico. Temos uma cepa letal de estreptococo de origem desconhecida. 3 pacientes estão mortos. Acha que não é momento para entrar em pânico? Essas são doenças infecciosas invasivas que ocorrem quando o estreptococo entra na corrente sanguínea nos pulmões ou músculos. É o tipo de coisa que matou Jim Henson, o criador dos Muppets, em 1990.
Por que certas pessoas contraem essas cepas mortais do estreptococo grupo A ainda é um mistério. Os médicos declararam que uma das crianças supostamente envenenadas por hambúrgueres da loja Jack in the Box morreu esta manhã em decorrência de complicações. O coração dele não conseguia mais suportar a pressão sanguínea. Os pesquisadores têm mais conhecimentos sobre a doença causada pela E. coli. Em 1993, 4 crianças morreram e mais de 700 pessoas ficaram doentes no noroeste dos Estados Unidos após comer hambúrgueres mal passados numa cadeia de lanchonetes. A causa foi um primo malvado de uma bactéria inofensiva que vive em nossos intestinos. Segundo a Secretaria de Saúde, há mais de 100 casos de envenenamento por E. coli apenas no oeste de Washington e pode haver mais. Esta E. coli má vive nos intestinos das vacas. Ela penetra na carne da vaca se os cortes da vaca não forem adequadamente limpos e separados durante o processamento da carne. No entanto, se a carne for bem cozida, o organismo morre. Apenas um percentual insignificante de bactérias pode causar doenças, mas esses patógenos causaram sofrimentos incalculáveis a muitas pessoas. A tuberculose reivindicou pelo menos 500 milhões de vidas. Ela é a maior assassina de todos os tempos, partindo de um simples patógeno. Olá, olá, TB. Oi, professor. Bem, bem, aí está você. Nos fale sobre você. Claro, adoro falar sobre mim mesmo. As doenças bacterianas têm uma história longa e brutal. Uma das mais devastadoras foi a peste negra ou peste bubônica. A doença, transmitida pelas pulgas, atravessou a Europa e a Ásia no século XIV, matando 1/3 da população. A taxa de mortalidade da peste bubônica era 90%. Sem remédios para lutar contra a bactéria, os médicos não podiam fazer nada para curar a doença infecciosa. A batalha perdurou até o século XX, quando uma descoberta acidental mudou o curso da história médica. Retornando da batalha, os aviões trazem feridos para os hospitais ingleses. A gangrena, que matou milhões nas guerras, foi vencida pelo milagre da penicilina. Os cientistas estão produzindo... O milagre teve início em 1929, quando um cientista inglês chamado Alexander Fleming saiu de férias. Ele resolveu deixar a limpeza de seu laboratório para depois e simplesmente colocou suas culturas de bactéria na pia. Quando voltou, reparou que um dos pratos apresentava mofo. O fungo matara as bactérias, mas Fleming não conseguia estabilizá-lo nem purificá-lo. Para isso, foi necessária uma equipe de 4 pessoas de Oxford, trabalhando durante 10 anos. A droga recebeu o nome de penicilina a partir do nome do próprio fungo Penicillium. Graças à penicilina e ao plasma, milhares de homens voltarão aos seus lares e às suas famílias agradecidos. O mundo de paz que está por vir colherá os benefícios desta grande descoberta dos tempos da guerra. A ciência... A penicilina foi a alvorada de uma nova era na medicina. Finalmente, os médicos tinham o poder de curar. Para o homem, parecia que os dias das doenças infecciosas estavam contados. Nos anos 40, quando os antibióticos passaram a ser usados, houve muita agitação, porque pegávamos coisas como envenenamento sanguíneo por estreptococo, pneumonia, gonorreia, sífilis, e de repente tudo isso estava sendo curado. Era um verdadeiro milagre. Elia era um garotinho doente de 4 anos e sua mãe, Vivian, estava preocupada. Ele não comia, não brincava, não fazia nada, ficava deitado. Dizia que o pé estava doendo. Perguntei se ele tinha pisado em alguma coisa ou se tinha machucado o pé. Disse que não. Era muito estranho. Como a febre não baixava, eu vi que era sério. Apesar de ser uma mãe experiente com 5 filhos, Vivian nunca vira uma doença como esta. Após 2 dias de febre alta, ela levou Elia ao hospital. Dói quando eu faço isso? Dói quando eu toco aqui? Vivian aprendeu que a febre e a dor de Elia foram causadas por uma infecção bacteriana no pé. A bactéria chamada pneumococo geralmente causa infecções no ouvido. Mas no caso de Elia, ela entrou na corrente sanguínea e se alojou nos ossos. Os médicos prescreveram antibióticos, esperando que Elia se sentisse melhor em uns 2 dias. Mas 5 dias depois, a febre de Elia não baixara. Os antibióticos não estavam funcionando.
No final dos anos 70, a indústria farmacêutica produzia antibióticos ativos contra organismos resistentes em 3 ou 4 categorias distintas. No início dos anos 80, todos esses produtos chegaram ao mercado. E todo mundo, todos os médicos disseram: bem, agora temos uma coisa ativa contra todos os organismos resistentes. E a mensagem que a indústria farmacêutica recebeu da comunidade médica foi, na verdade, que eles não precisavam de nenhum outro antibiótico. Acho que isso era um determinado segmento da comunidade médica que não entendia as bactérias, nem como elas mudam, se modificam e se adaptam. Esta é uma das formas como as bactérias se adaptam. Uma bactéria com um plasmídio. Os plasmídios que guardam informações genéticas se conectam a outras bactérias. Uma cópia do DNA é transferida. O novo DNA poderá impor uma nova fonte de alimento ou energia ou dizer como escapar de um antibiótico. Este compartilhamento é transmitido a outras bactérias, inclusive a espécies diferentes. E isso pode ocorrer em menos de 1 hora. Se os organismos realmente começam a intercambiar informações, então todas as bactérias seriam iguais. Elas seriam um amálgama, mas não o são. Cada uma é muito individualizada em termos do que faz e de como sobrevive. E cada uma tem um truque para sobreviver, para ter o seu lugar ao sol. Isso é pouco animador para Elia e sua mãe, enquanto os médicos tentam descobrir por que ele não está melhorando. É usado o armamento pesado da medicina para localizar com precisão a infecção. Isso não dói nada, certo? Na sala de cirurgia, os médicos coletam bactérias do pé de Elia, depois as cultivam em laboratório para descobrir por que os remédios não estão funcionando. A agulha estava exatamente ali. Está certo. Vai dar para ver mais quando o pegarmos. Parece que estamos no caminho certo. Os pneumococos são a principal causa bacteriana de pneumonia, infecções nos ouvidos e meningite. Nos Estados Unidos, o número de cepas de pneumococos resistentes está aumentando e as cepas estão resistindo a mais tipos de antibióticos. A resistência aos antibióticos significa que as bactérias desenvolveram um meio de evitar a ação deles. Então, se você tiver uma infecção e tomar um desses antibióticos, ele não vai funcionar com você. Agora que você assistiu Discovery na Escola Bactérias Parte 1, discuta sobre isso. Segundo o documentário, a vida na Terra depende das bactérias. Debata formas como as bactérias influenciaram a história da humanidade. Como a descoberta das bactérias afetou a prática médica. Agora experimente isso. Se você pudesse escolher entre $1 milhão ou $1 que duplicasse cada hora durante 20 horas, o que escolheria? Relacione isso à reprodução e à taxa de crescimento das bactérias. Para aprender mais,
Pense nisso. Discovery na escola, bactérias, parte 2. Pense no papel das bactérias no meio ambiente, causando doenças e na indústria. Na sua vida diária, como você pode se proteger e proteger outras pessoas da contaminação por micro-organismos patogênicos? Enquanto assiste ao documentário, preste atenção como os micro-organismos são economicamente importantes para os seres humanos. Discovery na Escola apresenta Bactérias, parte 2. Obrigada. Uma das formas de estudar a resistência aos antibióticos é ir onde os antibióticos são mais utilizados. Em Wisconsin, as enfermeiras Priscilla Goltz e Jane Stofflet estão coletando amostras do material produzido por narizes escorrendo. Isso faz parte de um estudo para o Centro de Controle de Doenças. Em Wisconsin, a taxa de pneumococos resistentes em algumas creches é superior a 40%. Certo. Agora vou dar um abraço de urso em você e você dá um abraço de urso então, Ele vai dar um abraço e vamos dar uma olhada no seu nariz. Eu só quero que você conte até 3, tá bom? 1, 2, 3. Pronto. Tudo pronto. Tudo bem. É só isso, Agora é só meu você bem. escolher um brinquedo. Vamos escolher um brinquedo. Menina, você se comportou muito bem, Fique meu aqui anjo. o dia todo. Obrigada. Ah, sim. Geralmente, as creches são encaradas como um terreno muito fértil para a procriação de organismos novos e resistentes. Em muitas creches grandes, 30 a 40% das crianças podem estar recebendo antibióticos. Por isso, um organismo que seja um bom colonizador encontra ótimas oportunidades para colonizar muitas crianças em creches e, posteriormente, causar doenças, principalmente se for resistente a 2 ou 3 antibióticos. Milhões de crianças tomam antibióticos para infecções nos ouvidos ou para se prevenir contra elas. Se o remédio não matar todas as bactérias, a infecção retorna e são prescritos mais antibióticos. Os médicos estão preocupados com o uso excessivo de remédios, mas não veem muitas alternativas. Você se lembra de quando falamos sobre a bactéria chamada pneumococo? Sim. Provavelmente é a causa bacteriana mais comum das infecções nos ouvidos. Ela é a que está mostrando mais sinais de não estar respondendo bem aos antibióticos. Certo. Ei, olha só para você. Olhe para suas orelhas. Ele ainda tem muita secreção. Vai demorar um pouco para que a secreção atrás do tímpano seja reabsorvida ou vá embora. Certo. Bem, pela aparência dos tímpanos, acho que devemos dar a ele um antibiótico preventivo. Certo. E vamos fazer isso durante 4 a 6 semanas. Certo. Ele pode se sentir desconfortável. Sim. É ruim, mas não podemos deixar assim. Principalmente para os pais. E se aparecer uma erupção na pele? Os antibióticos são amplamente prescritos mesmo quando não ajudam. Anualmente são emitidos 18 milhões de receitas para resfriados causados por vírus. Acho que a simples tonelagem de antibióticos que é usada anualmente no mundo contribui para o problema de bactérias resistentes na comunidade, que posteriormente se tornam um problema no hospital, tornando-se depois um problema nas creches, e tudo isso está intrincadamente conectado. Nos anos 50, os animais também começaram a receber antibióticos. Além de refrear as doenças, e por motivos que ainda não foram compreendidos, essas drogas promovem crescimento. Atualmente, metade de todos os antibióticos usados nos Estados Unidos são usados na alimentação de animais. Este porquinho será alimentado com penicilina e tetraciclina antes de ir para o mercado. Até os vegetarianos recebem uma dose. Antibióticos também são pulverizados em frutas e vegetais. Não consigo imaginar um microbiólogo que diga que a aplicação disseminada de antibióticos fará algo além de selecionar organismos resistentes a antibióticos. Esta é a consequência. Há motivos econômicos para o fazer, e pode ser isso que o público queira. Mas eles também têm que sofrer as consequências, pois os antibióticos talvez não sejam mais úteis no tratamento de doenças daqui a algum tempo, no futuro próximo. O laboratório mandou o laudo da segunda amostra. A bactéria demonstra ser muito resistente ao antibiótico que ele estava tomando.
Além de ser resistente àquele antibiótico, na verdade, ela é resistente a 2 outros que poderíamos usar. Felizmente, ainda há outro. É um antibiótico chamado vancomicina. Já está preparado? A vancomicina é considerada um antibiótico de último recurso. É muito potente, é cara e pode ser tóxica. Elia vai ter que receber esse remédio por via intravenosa e precisará manter a dose por 5 semanas, mesmo depois que for para casa. Isso é uma mudança drástica em relação às infecções de pneumococos do passado, quando uma colher de chá de um remédio cor-de-rosa 2 vezes ao dia resolvia tudo. Há uma grande preocupação quanto à disponibilidade de alguns antibióticos para tratar alguns organismos resistentes. Hoje em dia, alguns problemas só podem ser resolvidos por um único antibiótico. Então, existe o temor de que, se houver o desenvolvimento de resistência a este antibiótico, teremos um grande problema em nossas mãos. O Staphylococcus aureus é a maior causa de infecções hospitalares. Nos últimos anos, o número crescente de cepas resistentes tem gerado alarme. Muitas das cepas de Staphylococcus aureus em hospitais são resistentes a tudo, exceto a vancomicina. Então, se essas cepas se tornarem resistentes à vancomicina, pode haver o desenvolvimento de novas cepas de bactérias muito comuns e resistentes para as quais não haverá tratamento. Isso é um temor. Nos anos 90, as alas dos nossos hospitais pareciam com as alas dos anos 30, a era que antecedeu os antibióticos. Tínhamos pessoas morrendo de doenças como febre tifoide, tuberculose, difteria e pneumonia. E, na verdade, não tínhamos muito a dar a elas sob forma de terapia. No Colorado, o sol brilha praticamente o ano todo. Aconteceu. No hospital de Tóquio, um paciente desenvolveu uma infecção estafilocócica resistente à vancomicina. Se a cepa viajar para os Estados Unidos, como ocorreu no passado com cepas resistentes, os médicos terão pouquíssimas opções. Um dos fatores que levaram ao aumento global da resistência por parte das bactérias é o fato de termos populações de pessoas que se deslocam muito. Há viagens internacionais nas quais se pode literalmente pegar um organismo resistente e o transportar de um continente a outro em menos de um dia. Então, esse é um grande problema em âmbito mundial. Não existe tratamento para algumas cepas resistentes de algumas doenças que são potencialmente mortais. Em 94, uma mulher coreana voou de Baltimore para Chicago e Honolulu. Ela não sabia que era portadora de um caso ativo de tuberculose resistente a diversas drogas. Em virtude da doença, a mulher morreu 1 mês depois. Os passageiros que estiveram nos mesmos voos que ela foram examinados. 15 apresentaram resultado positivo para a tuberculose. Essas pessoas poderão ou não desenvolver uma tuberculose ativa. Se aprendemos alguma coisa nos últimos 50 anos da era do antibiótico, é que esta corrida vai continuar. Ela poderá se acelerar, porque no futuro teremos novos antibióticos, além de novos tipos de antibióticos. Mas acho que seremos ingênuos se pensarmos que este processo irá parar simplesmente porque desenvolvemos uma nova categoria de antibióticos ativos contra um micro-organismo que atualmente é resistente. Acredito que não irá parar. Com a vancomicina, temos que nos preocupar com coisas como a toxicidade renal e os ouvidos. E este é o grande problema com os organismos que oferecem resistência. Temos um longo caminho à frente. Ele irá para casa tomando antibióticos intravenosos. Profissionalmente, temos pouquíssimas opções a oferecer a ele. Ei, você nem parou para dizer oi. Ele está pronto para voltar para casa. Um enfermeiro o visitará em casa para iniciar a medicação intravenosa. Ele será monitorado de perto para terem certeza de que o antibiótico não está causando problemas aos rins. 6 semanas depois, a infecção de Elia finalmente se foi. Nesta parte de Dakota do Sul, a cidade de Lead é um território de mineração. Pessoas de todas as partes das Black Hills têm trabalhado para a companhia de mineração Homestake, a mina de ouro em atividade há mais tempo em todo o mundo. A cidade tem uma única empresa. Sem a Homestake, Lead não existiria. Muitos deles são a 3ª ou 4ª geração de mineradores. Os avós trabalharam na mina, depois os pais. Então é como uma grande família.
Dê uma olhada nesta mesa aqui. É só uma garimpadeira de ouro automática. Ela faz a mesma coisa que o pessoal fazia antigamente no riacho, só que é muito mais eficiente, trabalha muito mais rápido e recolhe mais material. Vê aquela faixa dourada descendo daquela mesa? Aquilo é ouro. Mas aquela faixa é apenas metade do ouro desta pepita. Para extrair o restante, a pedra vai para tanques enormes de cianeto. O cianeto dissolve o ouro exatamente como o açúcar dissolve na água. Ele obtém uma solução pura. Depois que o ouro era extraído, a solução de cianeto era jogada no córrego da cidade Whitewood, matando tudo que se encontrava na água. Durante mais de 100 anos, o córrego ficou inerte. A Agência de Proteção Ambiental deu a Homestake 1 ano para o desenvolvimento de um projeto para a retirada do cianeto do córrego. Os responsáveis pela mina não sabiam como resolver o problema e ainda manter a mina rentável. Para os moradores de Lead, em Dakota do Sul, o lucro da Homestake significa empregos para a cidade. Há poucas coisas, além do cianeto, capazes de dissolver o ouro, e elas são muito piores do que o cianeto. O presidente da Homestake aumentou o desafio, tornar as águas do córrego tão limpas que nelas vivessem trutas. A Homestake contratou um bioquímico local, Jim Whitlock. Whitlock e sua equipe resolveram usar seus conhecimentos de microbiologia para experimentar algo novo. Começamos com o conhecimento simples de que as bactérias toleram o cianeto e sabíamos que algumas bactérias toleram mais cianeto do que outras. Na verdade, essa é uma forma padrão usada por microbiólogos para identificar bactérias, tomando por base a quantidade de cianeto que toleram. Pesquisamos mais a fundo e descobrimos que elas dividem a molécula de cianeto em 2 partes para usá-la como alimento. Essa foi a única coisa que descobrimos que poderia funcionar. Então, era uma oportunidade única e tinha que funcionar. Essa era a parte que assustava um pouco. Funcionou. Atualmente, toda a água da mina subterrânea é filtrada através destes tanques. Cada um contém cerca de 9.000 quilos de bactérias pseudomonas afixadas a discos plásticos. As bactérias gostam de se prender a coisas e têm uma pequena cauda que usam para propelir a si mesmas na água. Elas descartam a cauda e secretam uma camada de muco. É assim que elas aderem ao disco plástico. Este disco gira lentamente, cerca de meia rotação por minuto, parcialmente submerso no tanque de água, com as bactérias presas a ele. Então elas estão dentro d'água e estão novamente fora d'água, e depois estão dentro d'água. Quando elas estão fora d'água, atendem às suas necessidades por oxigênio, e quando estão dentro d'água, estão pegando cianeto e absorvendo metais. Diariamente, 15 milhões de litros de água limpa jorram da usina de tratamento para o córrego Whitewood. A usina começou a funcionar em 1984 e em 6 meses havia peixes nadando no córrego. Os peixes são os melhores químicos que existem, não há como enganá-los. Ou está bom para eles ou não está bom para ninguém. Antes da água percorrer o encanamento e chegar ao rio, as trutas mantidas na usina de tratamento dão a aprovação final. Os peixes estão contentes. As pseudomonas têm muito alimento para consumir, fraturando o cianeto e o transformando em comida. Os contadores também estão contentes. Estávamos procurando um processo químico que provavelmente custaria 3 a 4 milhões de dólares por ano em substâncias químicas e na parte operacional. Acabamos achando um processo biológico que tem um custo operacional de aproximadamente $500 milhão por ano. Atualmente, o minério retirado da terra gera emprego para 1.000 moradores locais e muitos trilhões de bactérias. O resultado são 1.000 barras de ouro por ano. Para mim, voltar ao lugar onde cresci e fazer parte da equipe que limpou a região e transformou completamente uma área foi muito compensador. Principalmente porque foi na minha cidade natal. Volte. Faça um teste de respiração hoje e vamos ver se os antibióticos funcionaram ou não.
1 em cada 10 adultos sofre de úlceras e isso não está relacionado ao estresse. Agora sabemos a causa verdadeira. Helicobacter pylori, uma bactéria espiralada de ação lenta que floresce no estômago. Exames simples detectam a Helicobacter pylori e pode-se dar início ao tratamento com antibióticos. Muito bem. Temos a sua primeira amostra. É uma descoberta incrível. Conseguimos avançar tanto com relação à úlcera, porque por muito tempo se pensava que a pessoa tinha que se ver livre de ácido. Então a cirurgia retirava o ácido, parte do estômago que o produz, e também retirava aquela área onde a úlcera se forma primeiro. Mas agora sabemos que é apenas uma doença bacteriana. É só tomar uma dose de antibióticos de 7 dias ou de 10 dias e acabou. É fantástico. Se for provado que ao menos uma destas doenças é causada por bactérias e deixar de ser incurável, ou se a cura for muito radical e inaceitável para muitos pacientes e ela puder ser retirada daquela lista e colocada na lista das doenças que podem ser curadas com antibióticos, isso seria uma grande contribuição. Este é o Instituto de Pesquisa de Genoma, o TIGR. Aqui eles pegam uma cópia heliográfica genética de uma bactéria, o seu DNA, e o dividem em pedaços que são ordenados por um supercomputador. Se o DNA completo é o livro que descreve uma bactéria, os genes são as páginas. Os computadores colocam as páginas na ordem certa. Quando a cópia heliográfica genética dos micro-organismos estiver completa, as funções dos genes serão estudadas. Quando os pesquisadores entenderem que genes são responsáveis pelo crescimento ou por doenças, eles poderão ser manipulados para muitos fins. Isso nos leva a uma pergunta muito mais abrangente. Pensamos que eles são muito evoluídos, e é provável que os nossos cromossomos sejam altamente evoluídos, e as bactérias são primitivas. Mas o oposto é que é verdade. Os cromossomos das bactérias são extremamente evoluídos. Pense em organismos que se duplicam a cada 20 minutos ou 1 hora, e que estão fazendo isso há bilhões de anos. Eles têm que ser muito eficientes em tudo o que fazem. Nas bactérias nada foi deixado ao acaso. São genes que englobam tudo para todas as finalidades práticas. Entender os genes dos micro-organismos também descortina milhares de alvos novos para antibióticos, vacinas e aplicações industriais. A diversidade que há lá fora é surpreendente. Nós conhecemos 1% do que está lá fora. E a coisa mais inteligente que podemos fazer nessa pesquisa é tentar encontrar novas formas de fazer culturas de milhares de micro-organismos novos e descobrir seu código genético e o que existe nele. Isso vai revolucionar virtualmente tudo o que fazemos. O Parque Nacional de Yellowstone é um dos lugares mais ricos do planeta para toda a vida microbiana. As bactérias florescem nas condições extremas encontradas nas piscinas. Os turistas observam um cenário espetacular. Os pesquisadores vêm aqui para entender como a vida consegue sobreviver. Os organismos que vivem nesses lagos precisam comer, por isso são chamados de heterotróficos. Eles têm que consumir o que existe em seu meio ambiente. Para que um micróbio consuma algo em seu ambiente, ele precisa fabricar uma enzima que consiga romper aquele item específico. Se virmos um pedaço de madeira neste charco quente e o tirarmos de lá, e se a parte externa do pedaço de madeira estiver manchada de branco, podemos perguntar como isso aconteceu. Quando observamos os micróbios relacionados àquela madeira, os estudos mostraram como esses micróbios têm aquela capacidade. Para isso, clonamos os genes desses organismos que codificam aquele tipo específico de enzimas. Descobrimos que, na verdade, eles se adaptaram para romper fibras de madeira nessas condições extremas. Clonando os genes que produzem as enzimas de branqueamento, eles podem produzi-los em quantidade. Isso significa que as empresas de papel podem usar enzimas bacterianas para branquear papel, diminuindo a necessidade de uso de cloro. É bom para o meio ambiente e é um grande negócio. A produção de enzimas é uma indústria de 11 bilhões de dólares por ano. A maioria dos antibióticos vem de bactérias que vivem no solo. Enquanto a busca por novos antibióticos continua, os cientistas estão aprendendo que sabemos muito pouco sobre a vida microbiana abaixo dos nossos pés.
Para os microbiólogos, a Terra é a fonte mais rica de biologia nova que existe, porque há muito mais que ainda não estudamos do que o que já descobrimos. Numa colher de chá de solo, há pelo menos 1 bilhão de bactérias que podemos fazer crescer em culturas. No entanto, há muito mais bactérias, talvez 100 vezes mais, que não conseguem crescer nos nossos meios de cultura. E, na verdade, é provável que tenhamos estudado apenas uma fração diminuta dos organismos que vivem no solo em função de sua capacidade de crescer em nossas lâminas. Mas se as bactérias não crescem no laboratório, como descobrir o que elas podem fazer? Como as examinar? Comece com o solo. Uma das coisas é extrair os genes de bactérias sem primeiro fazer culturas, apenas retirando o DNA do solo e depois colocando as peças daquele DNA em sequência, para descrever os organismos que estão no solo. Usando esta metodologia, descobrimos que a maioria dos organismos do solo ainda não foi descrita. A busca por novas formas microbianas de vida tem levado os pesquisadores do solo do quintal ao leito do oceano e aos céus. Um meteorito de Marte tem estruturas fossilizadas com a aparência de pequenas bactérias. Os cientistas estão chegando a uma conclusão de que a vida pode ser muito mais comum no universo do que suspeitávamos. Em qualquer lugar onde haja água líquida, existe a possibilidade de haver vida, pois agora sabemos que aqui na Terra essa é uma exigência fundamental. Na verdade, em qualquer lugar na Terra onde haja água líquida, encontramos vida. Então, o fato de em planetas como Marte haver a possibilidade de ter estruturas hidrotérmicas abaixo de banquisas de gelo que possam produzir água líquida é muito emocionante. Os especialistas dizem que este é o início da era de ouro da microbiologia. A indústria, a medicina, a definição da própria vida estão sendo alteradas por criaturas unicelulares que não conseguimos ver. Todos os microbiólogos deveriam olhar para a água de um lago pelo menos algumas vezes durante o ano. Porque agora, na era da tecnologia, do DNA e da tecnologia de ponta, vivemos olhando o mundo através de um microscópio. E é bom de vez em quando observar a diversidade da vida, porque você não pode simplesmente a colocar num vácuo ou olhar para ela como um bando de AS, TS, GS e CS de um cromossomo. Por si só, isso não é vida. Então você deve observar a água de um lago. Todo mundo deveria observar a água de lago para entender que naquele instante há mais sobre o sentimento do que é a vida do que em qualquer outro tipo de experiência que possam ter. Olá, bem-vinda à nossa humilde casa. É bom estar aqui. Stacy apertou sua mão. Foi. Olha como suas mãos estão completamente cobertas. Meu Deus. Isso mostra como germes são transmitidos de mão em mão, de uma pessoa a outra e de superfície. Certo, agora pega a garrafa. Esta é a mesma garrafa que vou usar durante meses na cozinha. Amanhã vou colocar isso no meu pão italiano apenas para temperar. Agora, ali está a mesma garrafa com contaminação cruzada. Agora, nós já esfregamos assim. Temos que esfregar um pouquinho disso. Pronto. Quer um pouco de sal? Eu lembrei que era polinização cruzada e achava que era uma coisa boa. Fran, você está falando sobre polinização cruzada? Onde está o meu apito? Aquilo foi bom, isto é ruim. Inacreditável. Fran, eu não conseguiria definir melhor. Você poderia ficar por aqui o resto da tarde comigo? Agora que você já assistiu o Discovery na Escola Bactérias Parte 2, converse sobre isso. Debata as razões do aumento mundial de bactérias resistentes a antibióticos. Quais são as implicações de bactérias resistentes a drogas para as populações humana e animais? O que podemos fazer a respeito? Agora experimente isso. Pesquise e escreva um relatório sobre um exemplo de uma tecnologia bacteriana moderna, como, por exemplo, a reciclagem de nutrientes, mineração microbiana, desintoxicação do lixo, fixação de nitrogênio, desenvolvimento de comidas ou tratamentos médicos. Para aprender mais, Discovery na Escola sugere o Zoológico dos Micróbios, neste endereço da internet.
Peça que seu bibliotecário ajude a explorar os muitos recursos que sua biblioteca tem a oferecer. Versão brasileira Sincrovídeo.